errada. Não, a senhora pensou que entrou em sala errada. Falou, eu estou numa sala, o professor está em outra. Foi. Graças a Deus deu certo, Deu né? certo. E a senhora está bem? Sempre com essa simpatia, né? Esse sorrisão. Parabéns, viu? Aqui é meu filho, ó. Olha o filhão aí, deixa eu ver o filhão. Tudo bem? Ah, é simpático igual a mãe. Olha lá, família é simpática. Ô, família gente boa, viu? É a cara do pai aqui. Olha só, que legal. Família grande, hein? Família grande, que legal, que gostoso. Vocês estão bem? Tudo bem, doutor. Graças a Deus. Isso é o que é bom. Eu quero saber como é que está meu processo. Se o senhor já tem alguma... Tem. Na verdade, o processo ele está no começo, né? Então, foi feita a distribuição da ação. O procedimento, o processo do escapeão, como que funciona? Para poder fazer o escapeão, eu tenho que ter os requisitos. Posse, mas pacífica nos domine. Quando eu sou herdeiro, herdeira também, além desses requisitos, o ideal é que eu tenha também a posse exclusiva, que é o que a senhora tem, e a gestão exclusiva do imóvel. Tendo isso, eu tenho o direito de fazer o escapeão. Tem 3 procedimentos: judicial, extrajudicial e administrativo. Questões polêmicas, questões que não tem muito documento, questões que o cartório é conservador, vai no judicial. Foi no judicial, qual que é o procedimento agora? O juiz recebe a petição, pede para emendar, o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, juntando alguns documentos, tirando alguma dúvida. Depois esses autos, que é o processo, vai para o cartório. O cartório vai levantar quem são os confrontantes, vizinhos de fato, tabulares, né? Matriculares, vai levantar quem é o último proprietário que consta na matrícula ou os seus herdeiros. O cartório fazendo esse levantamento, volta e aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai pedir para a gente emendar e fazer a correção de algum herdeiro, alguém que não foi citado, ou vai incluir para a gente citar e vai pedir a citação. Então nós vamos entrar na fase citatória. Entrando na fase citatória, vai citar todo mundo via correio. Depois de citar todo mundo via correio, se não conseguir, aqueles que a gente não conseguiu, vai tentar de novo, vamos procurar o endereço deles, através de um ofício ao SUS, Justiça Eleitoral. Conseguiu citar? Resolveu. Não conseguiu? Vai citar por edital. Depois o processo vai continuar. Continuando, qual que é a última fase do escapeão? A perícia. O juiz, a juíza, o Poder Judiciário nomeia um perito, vai até o local fazer a planta topográfica, por mais que a gente tenha juntado uma planta, um manual descritivo. Então, esse é o decorrer do processo do escapeão. Já foi uma ação demorada? Hoje não. Hoje, normalmente, 1 ano e meio, 2 anos. Claro que se pega o juiz ou a juíza, um cartório ruim, vai demorar como demora qualquer ação. Demora mais, né? Mas, em média, é isso que tem acontecido. O seu processo está bem no comecinho, viu? Na verdade, agora está indo para o cartório fazer o levantamento dos confrontantes. Não foi ainda, vai. Está no despacho inicial ainda. Certo. Doutor, na verdade, o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: eu estou com 2 impasses aqui. Um foi porque quando eu falei com o senhor, eu esqueci de falar para o senhor que eu tinha feito uns vídeos, porque minhas cunhadas vivem fazendo muita pressão psicológica aqui com meu marido, para ele, elas não queriam que a casa dele, elas queriam que ele saísse da casa. Aí eu fiz os vídeos, e um desses vídeos que eu fiz, ela colocou, foram 11 que eu fiz, né? Falando com elas, dizendo a elas que essa casa era velha, que eu não fazia, que era um lixo, que essa falando essas coisas, né? Mas assim, para defender ele, porque ele fazia questão de ficar aqui na casa. E aí eu cheguei até a dizer assim, eu ainda saí daqui, saí por 3 anos. Mas foi um sair, porque meu marido era depressivo, então quando ele ficava agressivo, eu tinha que sair para poder ele não fazer alguma arte comigo, né? Mas era um sair assim, que para não ficar sozinha aqui com ele e com meus filhos. Mas eu tomava conta da casa, pagava as despesas da casa. E quando eu saí, foi de 2002 a 2003, ou 2005. Foram 3 anos que eu saí. Mas é como eu estou lhe dizendo, ficou algumas coisas minhas aqui na casa. Aí quando ele parou de beber, aí ele já não ficou mais agressivo. Aí a gente ficou normal, isso mais de 20 anos sem problema nenhum, entendeu? Então nesse vídeo eu falei para elas que eu cheguei a sair 3 anos. Aí não sei se isso vai me complicar, porque ela colocou no processo, quando ela pediu para a reintegração de posse daqui, ela colocou esse vídeo no processo. Eu não vi, mas o colega meu lá no fórum viu e me falou. Ele disse, então você fala com o seu advogado para ver se não vai lhe atrapalhar. Entendi. E a outra coisa também, doutor, foi que como eu já falei para o senhor anteriormente, eu tenho uma enteada, né, que ela mora em São Paulo,
E aí nós queríamos fazer um acordo, porque meu marido também deixou uma diferença salarial lá no Tribunal de Justiça. Então, se nós fizéssemos um acordo com ela, com o dinheirinho que ele tinha no banco, que seria aproximadamente 40 mil, a gente sanava a situação dela aqui na casa e o pedacinho de terra que ela tem lá na roça, né? Que é pouco, mas ela tem, né? Mas ela tem. E aí levou-se 2 anos para tanto o advogado dela como o meu dizer que eu não sou meeira. Eu só tenho direito de dividir em partes iguais, no caso, eu só tenho direito a 25%. Eu sou herdeira e não sou meeira, né? Aí eu disse até que ponto vai servir a gente fazer esse acordo ou não. Entendi. Com ela. Entendeu? Dona Noemi, a verdade é que o uso capião, a gente, muitas vezes, eu falo para os alunos, né, nos meus livros eu explico isso. O advogado, a advogada, quando faz esse uso capião e ele distribui em face contra, ele errou a peça. Porque não é uma ação litigiosa. O que é litigioso? Levar para briga. Ó, vem aqui que estou brigando com você, você é réu. Não, o uso capião não tem réu. O uso capião é paz e amor, eu falo. Por quê? Você está batendo na porta do Poder Judiciário e falando, judiciário, deixa eu te contar uma história. Ó, eu tenho a posse há tanto tempo. Essa posse é mais pacífica e eu os donos. Eu só quero virar proprietário. Proprietário é um direito meu. Nesse meio caminho, como é obrigatório as citações, pode alguém se habilitar ao processo e falar, não concordo, não é verdade. Isso chama habilitação como terceiro interessado ou na hora da citação, na contestação, isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, não quer dizer que perdeu a ação. Porque se falar nada com nada, se não bater nos requisitos e provar que a senhora não tem os requisitos que são notórios, porque a senhora está há muito tempo aí, não vai dar em nada, vai ganhar do mesmo jeito. Se acontecer uma fatalidade em primeiro grau, recorre, ganha em segundo, ganha em terceiro. Então, eu falo que ninguém ganha no grito do uso capião. Não adianta reclamar, você tem que ter razão. Então, alguém se habilitar não faz perder. Em relação ao acordo, o acordo é bom, porque se for possível fazer acordo, o que a gente está fazendo? Vai juntar esse acordo no processo e falar, olha, a luta pela regularização de imóvel é tão grande que estou até fazendo acordo, eu quero regularizar, eu quero paz e amor. Além de evitar que essa pessoa questione, brigue, né? Então, dá para fazer. Dá para fazer o acordo, é bom, deixar ele com bons olhos, se possível, né? Agora, o que meu filho também estava se perguntando foi o seguinte, nesse acordo, porque meu filho queria fazer assim com ela abrir mão da casa e não colocar a casa como acordo, ela só abrindo mão da casa e a diferença que a gente vai dar da casa é como se a gente estivesse pagando o total de tudo nas terras, jogando essa diferença da casa para as terras para não citar que está pagando o valor da casa. O que é que o senhor acha? O acordo, ele, além de proteger, né, de um lado, porque a pessoa não vai questionar, não vai querer entrar com a ação, o acordo ele ajuda a provar o animus domini no uso capião. É um segredo importante, porque prova da posse a senhora tem é notória. Meu Deus do céu, a senhora tem mais posse que é muita posse, mais posse que o pai. O senhor viu a quantidade de provas que eu coloquei? Eu vi. A senhora tem mais prova da posse que o tio Patinhas dinheiro, viu? O tio Patinhas disse que tem dinheiro. Então a senhora tem tudo para ganhar, mas algo que é meio complicadinho... Eu tenho 40 anos de prefeitura e na minha ficha lá de inscrição lá da prefeitura, eu continuo morando no mesmo lugar. Então, eu tenho uma posse linda. Tem tudo para dar certo. O que orienta a senhora a fazer? Se esse acordo é um acordo que existe a possibilidade de ser feito, não vai apertar a senhora, se a senhora quer de coração fazer esse acordo, é bom, claro que é bom. A gente evita comprar mais uma briga, evita essa pessoa querer fazer uma habilitação no escapião, evita essa pessoa querer fazer uma contestação e também junta no processo que foi feito um acordo. Isso demonstra o interesse, a vontade de regularizar o imóvel, viu? Mas sabe o que acontece? Que o advogado dela, sem entrar em acordo com ela, foi lá e entrou, porque a gente entrou com um alvará, né, para tirar o dinheiro. Assim que faz, não é isso? Só que aí, ao invés dele ele também aceitar o alvará, ele juntou o alvará com a parte que ela tem aqui na casa, porque a parte das terras já é outro processo, já é outro inventário, que já é o inventário do meu sogro. Aqui da casa é o inventário de minha sogra, que ela morreu primeiro, né? Depois de 15, 16 anos foi que meu sogro morreu. Então, o que foi que o advogado dela fez? O advogado dela pegou e transformou em inventário essa casa, entendeu? Aí, o que é que a gente estava querendo? O advogado dela, o nosso advogado disse que se a gente fizesse esse acordo,
ela desistindo do inventário, então encerrava por aí, não é isso? Se ela desistisse do inventário, porque o advogado dela entrou com o inventário da casa. Entendi. Fazer um inventário não vai atrapalhar o seu uso capião, porque o uso capião é uma forma de regularizar imóveis, né? Quando nós falamos de uso capião, eu estou conseguindo regularizar imóvel através da posse, é uma forma originária. Então, independente do que for feito, se for feito inventário ou não, isso não vai tirar o direito da senhora. A senhora tem o direito de fazer uso capião porque a senhora tem a posse há muitos anos. Nessa situação, o inventário feito só vai gerar gasto, porque o inventário por si só não vai regularizar o imóvel. Então, às vezes os herdeiros fazem o inventário correndo, querendo prejudicar a senhora no uso capião, achando que vai prejudicar, e não é verdade, né? Dependendo da situação, na maioria das situações não prejudica o uso capião, entendeu? Eu sei. Ainda mais a senhora a senhora foi muito inteligente, a senhora fez o uso capião judicial. Porque qual que é o segredo do uso capião extrajudicial que tem no cartório? É você ter todos os documentos e não ter temas polêmicos, litígio, né? Então a senhora fugiu de perder tempo no cartório que não ia resolver nada. A senhora foi diretamente no uso capião judicial porque a senhora, mesmo com litígio, vai ganhar, mesmo que a senhora tenha que instruir melhor o processo, a senhora tem condições de instruir melhor o processo dentro da ação. É um tema polêmico, então se o cartório vai falar não, o judiciário pode falar sim, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, entendeu? E também, doutor, no caso, como eles entraram, conforme eu falei para o senhor, eles entraram também com a ação de reintegração de posse aqui da casa. Aí eu vi assim, rapidamente, porque eu não tinha acesso ao processo, mas eu vi que eles mexeram o processo no dia 27, na reintegração de posse aqui da casa. Entendeu? Mas a reintegração, eu sempre falo, né? As pessoas querem ganhar as coisas no grito, né? Então, fiz a reintegração de posse porque eu sou herdeiro. Tá, reintegração de posse, você tem que cumprir requisitos para ganhar ação. Provar a data do esbulho e turbação. Tem que provar também para ganhar ação, você tem que provar a sua posse. Eles nunca tiveram posse. Que posse eles tiveram se a senhora está tanto tempo aí? Então, fazer uma ação dessa, eu sei que assusta, né? Eu sei que essa ação assusta no primeiro momento, mas eles estão no limbo possessório, eles não têm propriedade nem posse, né? Então, ele está falando aqui porque eu também cheguei a falar com o senhor que em 2019 elas chegaram aqui, pegaram alguns IPTUs que estavam atrasados e pagaram. Aí de 2020 para cá, quem está pagando sou eu. Aí eu disse a ele que eu já tinha falado isso com o senhor também, sobre isso, do IPTU. Mas isso não prova nada. Na verdade, eu corro, tiro uma segunda via de IPTU e falo, estou pagando IPTU. Pagou de má fé, né? Pagou de má fé tentando provar a posse. Então, a senhora tem muito tempo de posse. Essa ação de reintegração de posse, é claro que a ação é que nem uma doença. A gente precisa cuidar, tratar, não pode deixar para lá. Tem que ficar observando, tem que fazer a defesa. Mas a senhora fez o que tinha que fazer, que é o uso capião. Para blindar. A senhora está usando a súmula 237 do Supremo justamente para isso, né? Para blindar. Aí também, doutor, desde que eles entraram com a reintegração, eu nunca fui citado. O juiz nunca... E não foi até hoje, né? Até hoje não foi, né? Não sei, né? Até hoje, né? Não, até hoje eu não fui citado. Não, em momento nenhum. Que bom. Dá até mais de 2 anos. Que bom. E o juiz ainda não me citou ainda. Agora, outra pergunta que meu filho queria fazer, porque a gente sabe, né? Que mesmo eu tendo essas condições todas de ganhar, como a casa aqui está dentro de 500.000 metros quadrados, então tem um terreno. Aí ele disse, caso eu chegasse a perder, eu teria direito pelo menos na parte que me toca, uns 4 metros? Na verdade, eu acho muito difícil a senhora perder esse uso capião. A senhora vai ganhar. Tem muita... não existe ação, não existe causa-ganha, não existe, né? A gente não pode ter um juiz, mas juiz a gente não sabe a cabeça dele ou dela, se ele que julga, se é o assessor, mas a senhora tem tudo para ganhar, e ganhar tudo. Agora, o ruim, parcialmente, porque a senhora tem a prova da posse, né? Então, não vejo com maus olhos, não vejo a possibilidade de não ter sucesso nessa demanda, não, viu? A senhora teria problema se a senhora fosse fazer no cartório, vai uso capião extrajudicial. Hoje está na modinha, né? Hoje em dia tem muito advogado que vem de outras áreas. E às vezes o advogado da trabalhista, teve a reforma trabalhista, ele não consegue mais pagar as contas. Então, ele está migrando, ela está migrando para outras áreas. E aí ele fala, eu sou especialista nisso, mas não conhece o assunto. Aí tenta resolver tudo no cartório, ainda mais na internet que tem muita mentira, né? A advocacia extrajudicial, que você vai ganhar dinheiro. E esse caso não resolve no cartório. Aí, ou seja, aí a senhora estaria correndo risco.
Porque aí teria lá os documentos parados no cartório, no tabelião, se faz ou não faz a escritura pública, se faz ou não faz o registro, normalmente não faz porque é uma questão polêmica, e a senhora teria deixado de usar a súmula 237 do uso campeão judicial. Então a senhora foi clínica, né? Tomando essa decisão em fazer, né? E nessa hipótese aí, remota, né? Remotamente, de qualquer forma eu não perco, né? O meu direito que eu tenho aqui na Não casa, perde né? não perde não. Doutor, agora sim, o que meu filho também estava querendo saber, se caso, qual foi o que você perguntou? Ah, foi isso mesmo, então, foi isso mesmo. Agora, em relação à reforma da casa, porque a casa é uma casa antiga. Aí eu derrubei o banheiro e tive que fazer outro, porque o banheiro estava caindo. E eu preciso ajeitar pelo menos o telhado da casa, porque aqui são poucas casas que é de laje. A maioria. E o que é que acontece? Eu precisava pelo menos dar uma pequena reforma na casa. Trocar algumas madeiras, trocar algumas telhas. Eu tenho esse direito de estar fazendo isso, ou o que é que o senhor acha? Se a senhora tem condições financeiras para fazer isso, tem que fazer. Primeiro, para a segurança e bem-estar da senhora. E segundo, para os campeões isso só ajuda, porque se a senhora está investindo no imóvel, a senhora está cuidando, está zelando, está fazendo manutenções, está fazendo benfeitorias. Então isso pode ser juntado no processo, mesmo que ele já esteja em andamento. Isso prova a posse e prova o ânimos domini. Então, para o processo é maravilhoso, para a senhora, se a senhora tem condições financeiras, bem-estar e segurança é ótimo, né? A tia dele disse a ele que eu não podia estar mexendo na estrutura da casa. Quem falou isso? As minhas cunhadas, que eu não podia mexer em nada aqui na casa, não. Aí meu filho disse, mas minha mãe vai deixar o banheiro cair na cabeça dela? Não tem sentido, né? Não tem sentido. E outra coisa, se a senhora tem uma ação de uso campeão em andamento, quanto mais a senhora investe, mais benfeitoria a senhora faz, mais provas a senhora tem para ganhar a ação. Então, é um dos segredos do uso campeão da ação, do requerimento, é provar o ônibus domini, provar obrigatoriamente os requisitos. Então, perfeito, tem que fazer assim, não pode parar. Certo. Tem alguma pergunta para fazer, doutor Júlio? Então, doutor, eu acredito que o senhor já respondeu nossas perguntas, né? Só. É só porque ficou um pouco vago a parte de minha irmã. Minha mãe. A gente está querendo fazer uma coisa de boa fé, mas aqui em Queimadas mesmo, com o advogado daqui, um contrato assim, um acordo que eles vão formular lá, que eles são advogados de acordo da lei. Desculpa perguntar, mas só para eu entender melhor, para orientar bem vocês, que eu tenho muito carinho. Mais que um professor aqui, vocês ganharam um amigo, eu sou muito leal. Me fala uma coisa, que tipo de acordo vocês estão pensando em fazer com ela? O acordo seria o seguinte, ela não entrar ela retirar o nome dela da casa como se ela não tivesse abrindo mão da casa, e a gente vai dar uma certa quantia lá da terra e incluir o dinheiro que nós daríamos a ela dos 4 metros, ela tem direito a 1 metro, né? Porque é um quarto do valor. Segundo, antes, ela só tinha direito a menos porque minha mãe era meieira. Agora, depois de 2 anos, os advogados perceberam que minha mãe não é meieira, minha mãe é herdeira pelo fato de ser herdeira mesmo, verdade. É herdeira e não meieira. Nesse caso, aumentou um pouco o valor dela. Ao invés de a gente dar uma quantia, a gente está dando outra maior, superior. Só que ela está abrindo mão para quê? Para a gente desvincular ela do processo, porque a gente tem outros pendências na justiça para receber do meu pai. E saindo desse processo da casa, que é o que vai mais demorar, a gente fecha nosso inventário interno enquanto os filhos de meu pai. E aí daria a oportunidade de estar saindo o dinheiro do banco e o dinheiro da justiça que tem lá enganchado no salário do meu pai. Então, a pergunta é a seguinte, esse acordo, qual seria esse acordo? Seria feito e representado assim, perante a lei, que dá segurança a gente, dá essa segurança dela, depois não querer reivindicar de novo, que a gente não sabe o que é gente, que são pessoas, daria essa segurança a gente. Entendi. Fazer esse acordo e a gente está sendo segurado pela lei, ela mesma abrindo mão e recebendo dinheiro como se não tivesse recebido dinheiro nenhum, mas porém recebendo embutido no valor da terra que a gente está dando a ela. Ou seja, em vez de dar, vamos supor, 36 mil da terra, a gente incluir mais X mil da casa e botar tudo no valor da terra. Entendeu? Vocês iriam pagar para ela um exemplo, uns 40 mil lá, não é isso? Isso.
Mas é mais os 40 mil, mais a terra ainda? Não. A gente porque tem outro imóvel também. Ela só estaria abrindo mão da coisa da casa. A gente não queria o dinheiro que necessariamente seria dela, caso. E a gente não quer deixar assim, se minha mãe ganhar, ela perde o direito, não é isso? Caso minha mãe ganhe, ela não perde direito da posse dela, da casa, da permanência da herança, ela perde da casa, caso minha mãe ganhasse. Então, a sua mãe ganhando a ação de uso capião, provavelmente vai ganhar, ela se torna proprietária do imóvel. E aí os herdeiros deixam de ser herdeiros, porque quem passa a ser proprietário do imóvel é a sua mãe, entendeu? Então, no caso, a enteada dela não teria nada, não é isso? Perderia o direito, né? Perderia o direito de herdeira, né? Não posseira, entendeu? Aí, nesse caso, nós, enquanto irmãos, e em memória meu pai, a gente não quer deixar ela de fora, quer fazer esse acordo para deixar ele inclusa, independente do resultado lá na frente, entendeu? Entendi. Nesse caso, a gente estaria seguro, independente do resultado, fazendo esse acordo, qual seria o tipo de documento que eles fariam para a gente assinar e deixar a gente seguro que ela recebeu essa quantia? Tem dois documentos que vocês podem assinar, né? A cessão de direitos possessórios e a cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos possessórios é quando vocês compram a posse, mas ela não tem a posse, ela não tem há muitos anos, né? Não tem posse, não teve. Então, o melhor documento a assinar é uma cessão de direitos hereditários, porque ela é herdeira comprovada. Então, cessão de direitos hereditários. Mas qual que é o problema da cessão de direitos hereditários? Precisa ser feita por escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros para ter validade, entendeu? Uhum. Mas o documento correto, adequado, é cessão de direitos hereditários. Entendi. Mas nesse caso, ela abrindo mão, porque ela lá vai abrir mão, ela vai dizer que não quer a casa. No processo de inventário, ela vai assinar o documento dizendo: eu não quero a casa. Eu quero desistir do inventário. Eu quero desistir. Nesse caso aí, ela assinou, a gente não tem problema nenhum em ela estar querendo reaver de novo posteriormente, não é isso? Na verdade, quando for fazer esse instrumento, esse acordo, deixa claro, né? Falando que ela renuncia a qualquer direito, que se ela propor uma ação de inventário está agindo de má fé. Faz um acordo, por mais seja simples, mas um acordo que faça menções, né, de tudo que possa acontecer de errado para proteger vocês, entendeu? É porque é de nosso interesse o seguinte: a gente finalizar esse acordo enquanto filho de meu pai, como eu falei, porque existe outra pendência de meu pai na justiça, que é do trabalho dele, enquanto oficial de justiça, e tem um dinheiro para o tribunal lá liberar, só que o advogado lá do tribunal falou que a gente precisava finalizar esse processo primeiro de inventário, que seria mais rápido para ele liberar. Ela saiu desse negócio, liberaria... O inventário não tem nada a ver com o uso capião, né? O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, o inventário tem a ver com direitos de sucessões. O uso capião, o que é uso capião? Cabe para carro, moto, caminhão, bicicleta e para bem imóvel. É uma forma originária de adquirir propriedade. Por quê? Porque a sua mãe tem muito tempo de posse. Então, ela tem o direito de transformar essa posse gigantesca que ela tem em propriedade. Então, ela não está dependendo de ninguém, de herdeira. É uma ação que ela está fazendo com base nos direitos dela. Tanto é que é uma ação que não é litigiosa, porque ela não está brigando com ninguém. Ela só está consertando, corrigindo, regularizando o imóvel com base nos requisitos que ela tem. Posse, mas pacífica, animus domini, que são notórios, né? Mas pacífica, você pode estar falando, que a gente tem que falar é a realidade, né? Mas se pacífica é porque não entraram com a ação contra ela. Na verdade entraram, mas ela não foi citada. A posse é mansa e pacífica, entendeu? Entendi. Eu não fui citada. Não foi? Não fui citada. Agora, doutor, o medo é o homem vir de lá pra cá e querer fazer alguma coisa comigo, porque o irmão de meu marido é meio violento, sabe? Mas eu já disse a meu filho que eu tenho um Deus que me protege, que eu não tenho medo dele, não. É fogo, né? Mas se a senhora tiver receio, alguma coisa, uma ameaça, olha, eu vou aí, eu vou fazer isso, a senhora tem que fazer um boletim de ocorrência e representar, né? Crime, né? Ameaça, né? Mas eu acredito que não vai fazer porque a senhora está muito tempo no imóvel, né? Se fosse algo que fosse uma briga agora, não, eu tô 6 meses, não saio daqui, ninguém me tira. A gente está falando de muitos anos, né? Muitos anos que a senhora está no imóvel e a posse é mansa e pacífica. Como que a gente descobre se a posse é mansa e pacífica ou não? Com a certidão de distribuidor civil.
Quando vai entrar com o uso capião, quando entra com o uso capião, precisa solicitar a certidão de distribuidor civil da esfera estadual e federal. Aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue levantar para ver se ocorreram ações um contra o outro, briga processual. Não é qualquer briga, né? Tem que ser ações petitórias, processuais. Não é o caso da senhora. A senhora tem a posse pacífica sim, com muita propriedade, viu? Pode ficar em paz, porque na verdade nunca ocorreu ação, nunca fizeram ação. Agora que fizeram ação, a senhora nem citada foi e fez uso capião antes de ser citada. Então não há nem discussão. Notificação, boletim de ocorrência, ações conexas, não tira a posse pacífica, continua sendo pacífica. Posse pacífica ininterrupta significa o quê? Ininterrupta porque a senhora nunca saiu. Posse pacífica porque a senhora nunca foi questionada em relação à posse da senhora, tá? Só para finalizar, doutor, que eu não sei se minha mãe colocou na outra conversa que vocês tiveram, quando ela saiu da casa, num certo período, nós moramos de aluguel, meu pai ficou permanecendo na casa, a gente continuava vindo aqui e tudo, às vezes minha mãe vinha limpar, fazer alguma coisa, mas a gente morava numa casa de aluguel e posteriormente ela construiu outra casa, a casa na qual hoje eu moro e resido, só que eles moraram junto comigo lá nessa casa. Inclusive meu pai, durante um certo período, ele saiu da casa, minha mãe morou, só para o senhor se localizar, fica à vontade. Aluguel junto comigo, a gente morou, eu, minha mãe e minha irmã, de aluguel durante um período. Nesse período, a gente, aos poucos, construímos uma outra casa, de posse da gente. E quando a gente foi para essa outra casa, meu pai saiu dessa, em questão, deixou essa casa e foi morar com a gente nessa casa que hoje é minha. Nós três ficamos morando nessa casa durante um certo período. Eu não me recordo agora o tempo, mas foi um período com... Depois que eu voltei de Salvador, fui para Salvador, passei um tempo lá, eles ficaram nessa casa lá. Quando eu voltei de Salvador, eles retornaram para a casa de questão, que é essa daqui que a gente está agora, e eu assumi a minha casa e fiquei sozinho na minha casa. Nesse caso aí, teria alguma vantagem sobre isso com relação para minhas tias? Elas marcariam um ponto com relação a isso, porque elas devem ter foto com relação a isso tudo, e eu tenho certeza que elas vão adicionar isso no processo. Não, doutor, porque assim, no período que eu fiquei morando, porque eu construí junto com ele uma casa. Tá. E essa casa é dele. Está no nome dele, o terreno que eu comprava no nome dele, eu só fiz ajudar ele a construir a casa, certo? A casa é dele, está no nome dele, eu não tenho nada em meu nome, a não ser um carro velho, um polo velho, meu nome que não serve para mais nada, né? Então, assim, nesse período que a gente estava lá, a gente aproveitou para reformar aqui a casa. Nós trocamos as portas da casa, trocamos madeira, fizemos, assim, uma reforma geral na casa. Aí, depois que nós terminamos de fazer a reforma aqui, aí nós voltamos para cá. Mas esse período que a gente saiu foi reformando a casa o tempo todo, entendeu? Entendi. Não, isso não muda nada, sabe? O grande segredo do uso capião, de sucesso, eu falo para os meus alunos, é você escolher de 36 espécies a mais adequada para o seu cliente. Quando, eu sempre falo, né? A faculdade ensina 5 espécies de uso capião. Tem curso aí na internet que fala que não, só aprende 5 tá bom. É um absurdo, né? Falar um negócio desse. Meu Deus do céu, como induz os outros a erro. Quando você conhece as 36 espécies de uso capião, o que você vai fazer? Assim como um medicamento. Você vai escolher um medicamento melhor para você, que não dá efeito colateral. Vocês escolheram isso. O uso capião extraordinária, ele não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome, pode ter má fé, não é o caso, mas pode ter má fé. Então, um dos segredos, eu diria que o maior segredo do uso capião de sucesso é escolher o uso capião correto. E vocês escolheram o uso capião correto diante do caso concreto, né? Que é o do 1238 do Código Civil. Pronto, então não tem problema nenhum. Né? Não muda nada, não pode ser alegado isso contra a senhora. Ah, porque ela quer reformar a casa do filho, então ela tem direito. Não tem nada disso. Se for uma alegação dessa, é até bom, porque é uma alegação infrutífera, né? Mesmo a gente saindo da casa, a casa continua na nossa posse, porque a gente que era responsável por ela, né? A gente só saiu porque precisou sair, né, para consertar o período que eu saí, porque ele era violento, quando ele bebia, ele era muito violento, era depressivo. E na época, o próprio juiz chamou ele e disse, vou mandar... Não, foi a promotora, disse, vou mandar ela sair de casa e ela não vai perder nada com isso. Ela vai sair para você não fazer nada com ela. Porque o pessoal da justiça já sabia como ele era, o comportamento dele, né, que ele era doente. Tanto é que ele foi aposentado por invalidez mental, entendeu? Entendi. Então ele não foi aposentado por tempo de serviço, foi pelo problema que ele tinha.
saúde mental. E aí eu obedeci o que a promotora me orientou. Mas é uma forma... A senhora tem tudo para ganhar, tem tudo para dar certo, vai dar certo se Deus quiser. Uso capião, dá para fazer até uso capião com um proprietário desconhecido. É muito comum imóveis sem matrículas no Brasil, sem registro nenhum, ou proprietário desconhecido. E ganha mesmo assim, porque a citação é por edital. E tem mais, doutor. A casa ficou para o santo, né? Porém, continua no nome do meu sogro. A escritura continua no nome do meu sogro. Eu até mandei aí a escritura da casa que eu tirei recentemente, peguei a escritura lá no cartório, entendeu? E a casa continua em nome do meu sogro. Nos direitos hereditários, na divisão, eles ficaram realmente com essa casa. Mas a casa eles nem venderam e nem registraram a casa no nome deles. Aí o que me chamou a atenção, que as terras, eles registraram. Foi registrada as terras em nome deles. Então a terra realmente estava no nome deles. Mas a casa não. A casa eles não registraram em nome deles. Continuou em nome de meu sogro. Até hoje a casa está no nome do meu sogro e não no nome dos herdeiros. Entendeu? Não, a senhora não tem que ficar preocupada em relação a isso, não. Eu falo que a gente tem um processo, a nossa vida não vai parar. Tem um processo, eu não posso mais reformar a casa, fazer... Não. Nesse caso, a vida não pode parar. E para o processo, detalhe, ainda ajuda, né? Ainda ajuda. Então, não, tem que fazer. Meu medo era esse, né? Porque o banheiro eu derrubei, aí os vizinhos foram dizer a elas vieram bater aqui. Uma mora lá em Pernambuco. Eu saí de Pernambuco para vir aqui, só para ver esse banheiro que eu estava construindo. Só para ficar de olho. Tem um termo, né? Bisoiando, não é assim que o pessoal fala? Bisoiando. Curiando. Porque a casa dela, eu disse aqui, ela não entra não. Se ela não entrar aqui, ela não vai vir aqui, chama a polícia. Meu Deus. Não, a senhora tem tudo para ganhar ação, a senhora está falando a verdade, a senhora tem as provas da posse, dos requisitos, dos pressupostos, posse mais pacífica nos donos. Não tem fiscais que eu envio. Não, a senhora tem muitas provas, está falando a verdade, tem tudo para dar certo. A conta de energia aqui era no nome dele, a conta de energia e a água. Só que aí o relógio era aquele antigo. Aí a empresa de energia exigiu que a gente colocasse outro. Mas ele já estava depressivo, não saía de casa. Ele disse, não, bota o seu nome porque eu não vou sair de casa, vai sair. Aí eu coloquei, desde 2013, que a conta de energia está no meu nome. Lá. Desde 2013. Eu falo que há males que vem para bem, né? Acabou te ajudando de algum jeito, né? Foi. Mal estava sabendo que estava ajudando a senhora, né? No futuro. A conta de água continua no nome dele. Tem mais de uns 30 anos que está o nome dele. E a de luz vai sair do nome dele depois que trocaram o relógio, que é aquele digital, né? Que antigamente não era digital, era aquele relógio mesmo de anotação, lembra? Que era aquele, o medidor era antigo. Aí a companhia de energia disse que a gente tinha que trocar. Aí nós tivemos que trocar. Mas para isso, ele ia dar baixa e quando chegasse o outro relógio, ia ter que ir lá religar a energia. E aí tem que ser no nome de alguém. Aí ele disse, não, bota o seu nome mesmo, porque eu não vou sair daqui não, porque ele não saía de casa. Saía para lugar nenhum, porque ele era depressivo, entendeu? Aí ficou o meu nome desde 2013. Os principais erros nos capião é você não provar os requisitos, né? A posse mais pacífica, a senhora tem prova de tudo. Tem prova de tudo. Eu casei aqui dentro da casa, mandei as fotos do casamento, de meus filhos pequenos, de meus filhos adultos, tudo aqui nessa casa, entendeu? Então, só mandei bastante fotos, tem mais, se quiser ainda tem mais, entendeu? Me fala uma coisa, a senhora já está fazendo as benfeitorias? Guarda esses recibos, hein? Manda para mim, hein? Manda para o escritório. A do banheiro que eu fiz no começo desse ano, mês de janeiro, se não me engano, a do banheiro eu já mandei para vocês aí, eu mandei. Tá. Por que eu falo isso? Porque quanto mais prova a senhora tiver, melhor. E no processo os capião... Como eu vou reenviar de novo, que eu tenho a nota fiscal. Manda em PDF, manda no WhatsApp do escritório. Foi mais fácil para a senhora. Agora a mão de obra, doutor, eu só tenho se os meninos assinarem, os pedreiros, os ajudantes. Inclusive eu tenho mão de obra aqui que eu fiz aqui, que os meninos assinaram aqui em 2014. Eles assinaram aqui com recursozinho. Mas essa daqui eles não assinaram, mas eles disseram que se precisar eles assinariam. Então faz assinar. Se eles são muito humildes, compra na papelaria um recibo, pega o modelo no Google, mas faz assinar um recibo, um contratinho de prestação de serviço, pode ser uma folha.
Pode ser o mais simples possível. Pede para o filhão ajudar. Pega na internet, mas faz um contratinho de prestação de serviço. Combinou de fazer o quê? Pagar tanto para fazer o telhado, pagar tanto para colocar porcelanato, um exemplo, né? Isso é prova. Porque quais são os documentos? Aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui é de PVC. Aí o pedreiro que fez aqui, o pedreiro não, marceneiro, ele assinou o recibozinho simples, mas assinou com documentos direitinho. O pedreiro que fez a primeira reforma no banheiro, porque essa já é a terceira reforma que eu faço nesse banheiro, ele também assinou. Eu troquei a instalação da casa toda, a fiação, que era muito antiga, né? E aí o eletricista também assinou esse recibo. Isso foi entre 2014 e 2015, entendeu? Que a gente fez uma reforma boa aqui. Aí eu tenho, esse daí eu tenho. O que faz a gente ganhar o uso capião, seja ação ou requerimento, são os documentos, né? Como que eu provo? Quais são os documentos? Isso tivemos algumas mudanças em 2023. No passado eu tinha que ter água, luz, o nome, IPTU não. Hoje, se tiver, legal, ajuda, contas de consumo. Mas hoje eu consigo provar com outros documentos também. Eu consigo comprovar com contrato de prestação de serviço, recibo, nota fiscal, cadastro, internet. Às vezes eu compro no Mercado Livre, no Amazon, né? Na internet, faz aquelas compras, chego em casa. Isso é prova da posse. Nota fiscal de um micro-ondas, de uma geladeira, é prova da posse, fotos, imagens, declarações, ata notarial. Tudo isso são documentos para uso capião, viu? Você tem. E meu imposto de renda mesmo, ele vem com o endereço daqui. Eu mandei também o imposto de renda. Também imposto de renda ele vem com o endereço daqui. E também conta de banco, vem tudo com o endereço daqui. Perfeito, perfeito. Agora, como a senhora está fazendo manutenções, está pensando em fazer e provavelmente vai fazer, pega e tenta transformar isso em documento, né? Pegue recibo, nota fiscal, contrato de prestação de serviço e manda para nós, ela tiver assinado. Põe o CPF do pedreiro, dos ajudantes, né? Para constar o nome completo. Os que eu tenho aqui anterior, ele tem toda a documentação deles, a assinatura deles, tudo direitinho, endereço, tudo certinho. Tudo certinho? Entendeu? Eu tenho. Eles assinaram. Teve uns que assinaram em 2014, outros em 2015, e foi uma reforma que nós fizemos aqui. Aí eu tenho esses recibos assinados por eles. Pedreiro, marceneiro, entendeu? Entendi. Eu tenho. A senhora mandou? Aí, Mandou para nós? não. Manda. Eu pensei que não precisava, Não, mas eu manda. vou mandar. Ó, deixa eu até explicar para a senhora de novo. Então, ó, a água, energia, cadastro, tudo que a senhora tiver, escaneia na papelaria e manda em PDF. Não precisa mandar nunca original. Bobagem mandar original porque o processo é digital hoje em dia. Mas todos esses documentos provam o uso capião. Pronto, aí eu vou mandar em PDF que eu tenho aqui. E o do banheiro, que foi o mais recente, eu vou pedir para os meninos que eles me disseram que se precisasse, que eles assinariam o recibo. Ah, Então, legal. o pedreiro O pessoal é bonzinho, né? Mas fiscal eu já mandei o material que eu gastei aqui, entendeu? Entendi. Pronto. Agora, a senhora tem tudo para ganhar, tem tudo para dar certo. Não é mera tolerância, né? As pessoas têm mania de falar, o herdeiro, eu deixei ela lá, deixei ela morar porque eu fiquei com dó dela, eu gostava dela. Mera tolerância, permissão, uma ova. Ninguém fica num imóvel 10 anos, porque é mera permissão, eu sou bonzinho, conversa fiada, né? Botaram esbulho, turbação, comodato, fizeram uma salada de fruta em cima de mim. Esbulho, eu não entrei aqui, não invadi nada. Não invadiu nada, foi Entendeu? Comodato é que 40 anos de comodato, o que dá comodato em 40 anos? Não tem lógica, né? É mera permissão. Permissão e tolerância, eu deixar a senhora morar no meu imóvel 30 dias e falar, olha, agora a senhora sai, hein? Tem que ter contrato, um comodato, né? Uma coisa assim, não estou cobrando aluguel, é não oneroso. Agora, alegar, é fácil alegar isso no uso capião. As pessoas acham que eu vou contestar o uso capião, vou me habilitar ao uso capião, pronto, ele perdeu nada. Você tem que continuar provando o que você tem que provar. Os requisitos, os pressupostos, e é o que a senhora está fazendo muito bem, viu? Pronto, tá certo, doutor. Então, qualquer coisa, a senhora, mais com o advogado, mais com o professor, a senhora tem um amigo aqui, tá bom? Eu agradeço, senhor. Muito obrigada, viu? Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Deus. Tchau. Parabéns pelo vasinho aí atrás. Olha que bonita a flor. Que flor bonita. Olha lá. Foi eu que fiz.
Aqui, ó, é de madeira, tá vendo? Que linda! Que flor que é essa? E ela é de verdade? Não, essa é artificial, mas aqui é madeira, ó. Que lindo, hein? Madeira. Nossa, parabéns. Eu faço os artesanatos. Manda um para São Paulo que eu penduro aqui. A senhora vai vir na minha aula aqui atrás. Tá bom. Tchau. Fique com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Ao nosso. Tchau.